Você sofreu acidente de trabalho. Foi um susto. Precisou se afastar por um tempo, focou na recuperação, fez tudo certinho. E aí quando você finalmente voltou para o emprego, veio a bomba. A empresa te demitiu. Parece injusto, né? E muita gente acha que isso aí é totalmente ilegal. Mas a verdade é que existem exceções que permitem essa demissão. E se você não souber disso, pode acabar perdendo seus direitos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma bem simples e direta quando a estabilidade por acidente de trabalho realmente te protege e em que situações a empresa pode te demitir e o que fazer caso você seja demitido ilegalmente. E claro, eu vou te dar algumas dicas para você se proteger e não cair em nenhuma armadilha. A primeira coisa que você precisa saber é que sim, a lei garante estabilidade ao trabalhador que sofre um acidente de trabalho. Mas calma, não é qualquer situação. Existem critérios claros para que esse direito seja válido. Se liga aqui, para ter estabilidade é preciso que o acidente tenha gerado um afastamento por mais de 15 dias e que o INSS tenha concedido o auxílio doença acidentário, o famoso B91. Ou seja, não basta sofrer o acidente, é o afastamento prolongado de 16 dias ou mais e o B91 que ativam essa proteção. Agora, se o seu afastamento foi de 15 dias ou menos, ou se o INSS liberou só o auxílio doença comum, né, o B31, aí infelizmente você não tem direito à estabilidade. Mas aqui vai um detalhe que muita gente esquece. O acidente não precisa acontecer dentro da empresa. Sabe aquele trajeto entre sua casa e o trabalho? Se o acidente acontecer nesse caminho e você preencher os mesmos requisitos, que é afastamento de 16 dias ou mais e a concessão do B91, você também tem direito à estabilidade. Para deixar ainda mais claro, vamos ver aqui uns exemplos. O primeiro exemplo é o do Marcos. Ele caiu de uma escada enquanto trabalhava no estoque da empresa. Ele ficou afastado por 3 meses e recebeu o benefício 91. Quando ele voltou, estava protegido aí pela estabilidade de 12 meses. Já o Lucas, que se machucou em casa no fim de semana e recebeu o B31, não teve direito à estabilidade, porque o acidente não estava ligado ao trabalho. No caso da Renata, ela sofreu um acidente de moto indo para o trabalho. Ficou afastada por 40 dias e recebeu o B91. Mesmo o acidente tendo acontecido fora da empresa, ela também teve direito à estabilidade. Só que o Diego caiu dentro da empresa, mas ficou afastado só por 15 dias, nada de estabilidade. Isso porque o acidente foi leve e nem chegou a gerar afastamento pelo INSS. Deu para entender direitinho? Se você foi demitido durante a estabilidade por acidente de trabalho, é bem possível que você tenha sido demitido ilegalmente. Sabe o que é pior? Se você não agir rápido, pode perder o direito a qualquer indenização ou de ter o seu emprego de volta. Mas calma, eu vou te mostrar o que fazer se isso acontecer. Se a sua demissão foi ilegal, você tem 2 caminhos: voltar para o emprego, como se a demissão nunca tivesse acontecido, e ainda receber todos os direitos retroativos, todos os salários retroativos desde o dia em que foi mandado embora, ou receber uma indenização equivalente ao período de estabilidade, o período que você ainda teria ali de estabilidade sem precisar voltar para a empresa. Agora, bora ver como é que você pode fazer isso aqui acontecer. Mas antes, presta atenção num ponto muito importante, tá bom? Você tem um prazo de 2 anos depois da demissão para entrar com o processo trabalhista. Se esse prazo passar, acabou. Nada de indenização, nada de reintegração. Então, se liga nisso, tá bom? Não deixa passar. Agora eu vou te passar um plano de ação para seguir caso você tenha sido demitido durante a estabilidade. Primeiro, reúne todas as provas que você tem. Você precisa comprovar que estava no período de estabilidade quando foi demitido. E os principais documentos são a CAT, né, se você tiver emitido, se a empresa tiver emitido, os documentos do INSS mostrando que você recebeu o B91 e o termo de rescisão do contrato de trabalho. Qualquer troca de e-mail ou mensagens que comprovem um acidente, o afastamento e a demissão também são interessantes. Quanto mais provas você tiver, mais forte fica o seu caso, tá bom? Depois que você reunir tudo isso, leva lá para um advogado especialista. Um advogado trabalhista vai avaliar a sua situação e indicar o caminho mais estratégico, né? Seja pedir a reintegração no emprego ou exigir só a indenização
pelo período de estabilidade que ainda faltava. E dependendo do caso, ele ainda pode incluir um pedido de danos morais, tá bom? O terceiro passo é você negociar aí um acordo com a empresa, né? Claro, se for possível. Antes de entrar direto na justiça, você e seu advogado podem tentar um acordo extrajudicial com a empresa. Isso aí pode acelerar as coisas e evitar mais desgaste aí no futuro. Se a empresa topar negociar, beleza, show de bola. Agora, se ela se recusar ou fizer uma proposta ruim, aí realmente é partir para a justiça. Se o acordo não funcionar, aí realmente seu advogado vai precisar entrar com o processo e lá o juiz pode decidir pela sua reintegração ao emprego ou o pagamento de uma indenização referente ao período restante lá da sua estabilidade no emprego. Dependendo do caso, a empresa pode ser condenada a pagar danos morais também. E lembra do prazo, hein? São 2 anos depois da demissão para você conseguir entrar com a ação. Não deixa passar. Agora imagina essa situação. Você está lá, de volta ao trabalho, depois do acidente, acreditando que está protegido pela estabilidade, do nada a empresa te demite alegando justa causa. E aí? Eles podem ou não podem fazer isso? Bom, a resposta é, em alguns casos sim. E é exatamente sobre isso que eu vou te explicar agora. A estabilidade existe para proteger o trabalhador, mas não é um escudo absoluto. Se o funcionário comete uma falta grave, a empresa pode demitir por justa causa, mesmo durante o período de estabilidade. Alan, e o que a lei considera como uma falta grave? O artigo 482 da CLT deixa isso aí bem claro. Olha só aqui alguns exemplos. Roubo ou furto, insubordinação ou desrespeito grave, abandono de emprego, embriaguez durante o serviço, agressão a superiores ou colegas, descumprimento de regras internas. Mas atenção, a empresa precisa provar que a falta aconteceu. Não adianta nada ela alegar sem ter evidências concretas, tá certo? E aqui, uma dica importante para você. Registra tudo, tá bom? E-mails, mensagens, advertências, qualquer documento aqui pode virar uma prova importante se a empresa tentar te aplicar uma justa causa sem motivo. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que o João sofreu um acidente de trabalho, ele ficou afastado por 6 meses, quando voltou, percebeu ali que o clima estava estranho. A empresa ali começou a implicar com ele por qualquer coisa. E aí, 1 mês depois, foi demitido por justa causa. O motivo? Desídia. Ou seja, desleixo ali nas funções. Mas o João não ficou parado não, viu? Ele tinha todos os registros guardados, trocas de e-mail, histórico de desempenho, conversa que ele mostravam ali, que tava fazendo o trabalho dele direitinho. Tava tudo tranquilo. E aí, com esses documentos, ele foi lá conversar com o advogado, entrou na justiça, conseguiu reverter a demissão. O resultado? Reintegrado no emprego, recebeu todo o salário retroativo e ainda ganhou indenização por danos morais. Então, anota aí, guarda qualquer comunicado relevante e se rolar alguma coisa aí suspeita, procura um advogado antes que a situação piore, tá bom? Agora me conta, você já viu alguma empresa forçar o funcionário a sair assim? Comenta aqui embaixo nesse vídeo se é isso aí que está acontecendo com você. Pode ser também que você esteja simplesmente querendo sair do emprego, né? Você também pode pedir demissão durante o período de estabilidade, mas tem que ter atenção aqui porque se você pedir demissão por vontade própria, você perde aí o direito à estabilidade, tá bom? E também a indenização pelo período restante. Aí tem uma pegadinha aqui também, tá bom? Se a empresa cria um ambiente tóxico, te pressiona, faz de tudo ali para forçar seu pedido de demissão, isso aí é ilegal, né? Isso aí pode ser considerado assédio moral e você pode levar isso para a justiça, tá bom? Aqui, outra dica é o quê? Fica atento à pressão psicológica. Se perceber que a empresa tá te empurrando para fora, registra essas situações, fala com o advogado. Vamos ver um exemplo aqui também para ficar mais claro. Cláudia sofreu um acidente de trabalho e quando voltou do afastamento, começou a sofrer pressão diária ali do chefe dela. Cortaram as principais funções, deixaram ela isolada ali do time e o supervisor deixava claro que ela não era ali mais bem-vinda, né, na empresa. A pressão foi tanta que a Cláudia pediu demissão. Só que ela conversou com o advogado, né, ele orientou ela e ela entrou na justiça alegando essa coação. E aí o juiz reconheceu que ela foi forçada a sair, tá bom? A decisão aqui foi o quê? Mandou pagar todas as verbas rescisórias, indenização pelo período de estabilidade que faltava
e indenização pelo assédio moral. Outro cenário aqui que pode acontecer é aquele em que você, empregado, encerra o contrato e sai com todos os direitos rescisórios, a rescisão indireta. Isso acontece quando a empresa comete faltas graves, como falta de equipamento de proteção individual, os EPIs, um ambiente de trabalho muito perigoso, né, muito insalubre, sem ali a proteção, um assédio moral ou perseguição depois do seu retorno, o descumprimento da empresa de normas de segurança do trabalho. Se a empresa agiu de forma irresponsável ou então criou um ambiente inseguro, você pode sair do emprego e receber todas as verbas rescisórias, além de poder pedir a indenização lá pelo período restante de estabilidade. Mas tem um detalhe mais importante, né? Que é o quê? Você precisa de provas. Então, registra tudo: e-mails, mensagens, relatórios médicos, qualquer documento que comprove as condições inseguras ou assédio, né, que você está sofrendo. Vamos resumir aqui tudo para você fixar o que eu estou falando. Em caso de justa causa, como a gente falou, a empresa precisa ter provas reais, né? Ela pode te mandar embora durante a estabilidade, mas tem que ter provas. Durante a estabilidade você também pode pedir demissão e vai abrir mão da estabilidade, você vai perder, exceto se lá na frente você provar que foi forçado a pedir demissão. Se você tiver um ambiente tóxico, inseguro, e isso te levar a se acidentar, aí você pode pedir a rescisão indireta, sair de lá com tudo. E aí, se você quiser saber como é que funciona essa rescisão indireta, eu recomendo que você confira esse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Eu espero ter te ajudado. Se você precisar de algo, vai aparecer aqui na tela, ali lá em cima, um botão para você clicar e falar comigo pelo WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.